De volta já aqui com Bem Assim, olha gente, a primeira infância, que é aquele período ali que corresponde, né, aos 6 anos iniciais da vida, é fundamental para os desenvolvimentos físico, emocional, cognitivo e cultural do ser humano. E nesse período é essencial a construção de vínculos para a criança. Quem vai nos explicar muito mais sobre esse assunto agora aqui no estúdio é a psicóloga Fernanda Barreto, neuropsicóloga, na verdade, né? Bom dia, Bom dia, Mara. Seja muito bem-vinda Obrigada. mais uma vez aqui ao Bem É um Assim. prazer estar aqui. Prazer é todo nosso de recebê-la. Obrigada mais uma vez. Vamos lá então falar um pouquinho sobre esse assunto, assim, relação familiar, construção de personalidade. Esses 6 primeiros anos iniciais da vida do ser humano, realmente eles são muito importantes, né? Bom dia a todos. É muito importante o desenvolvimento das crianças nesse período porque vai impactar diretamente na adolescência e na vida adulta. E os pais, eles têm um papel fundamental, porque é na construção ali da família que a criança ela aprende sobre o amor, sobre o afeto, a como lidar ali com as emoções, a como conseguir lidar com certas situações que ocorrem em casa, na escola. Então, os pais, eles precisam acompanhar essa infância, estar ali sempre presentes, perguntando, olha, como foi seu dia, quais atividades você realizou na escola. Os pais não podem terceirizar essa função. E aí, quando isso não acontece, a criança, ela sente, né? Sente muito, Mara, porque a família é o primeiro grupo que a criança está inserida. Então, quando os pais, muitas vezes, trabalham o dia inteiro e aí chegam em casa e fica cada um em um lugar. Por exemplo, os pais ficam ali na sala, a criança no quarto, e isso é um pouco prejudicial. A gente precisa que essa família esteja ali sempre unida, porque se não ocorrer dessa forma, a criança acaba se isolando um pouco e aí ela começa a criar alguns sentimentos que podem ser prejudiciais. Ela não consegue verbalizar sobre as suas emoções e sentimentos, ela prefere se isolar. Sim. E isso repercute na vida social, na interação social que ela vai ter, não só na escola, mas nos contextos sociais que ela estiver inserida. Então, o que é que os pais podem fazer? Trabalham muito, né? E aí, quando chega em casa, estabelecer um horário ali para perguntar ao seu filho como foi seu dia, o que você fez, para criar um ambiente onde essa criança se sinta acolhida, onde ela possa verbalizar sem medo as suas emoções, onde os pais podem estabelecer algumas regras, alguns limites, sempre de maneira calma, tranquila, para que essa criança consiga compreender. A integração, né, entre escola e família tem que acontecer, Fernanda? Precisa. Porque quando a gente consegue ter essa conexão, a gente consegue que as crianças se desenvolvam melhor. Não apenas socialmente, mas também cognitivamente. Os pais precisam acompanhar o desenvolvimento escolar, estar sempre ali presente. Olha, você está com dúvidas? Quais alternativas a gente pode fazer para melhorar o seu desempenho? Por exemplo, algumas crianças apresentam um comportamento agressivo em sala de aula, podem chegar a bater no coleguinha e aí conversar com essa criança, por que você fez isso? Entender um pouco o universo, né, que essa criança está passando, porque muitas vezes, Mara, a criança, ela lida com alguns sentimentos, mas não é de forma satisfatória. Ela está ali passando por vários processos que são novos, né? A interação com outras crianças na escola, uma escola nova, muitas vezes. E acontecem vários processos que elas nem sempre processam de maneira correta. Então, os pais estando ali acompanhando, a gente consegue que ela tenha um bom desenvolvimento. Essa relação familiar ajuda no desenvolvimento social e emocional da criança? Ajuda. Porque é na família, ali na primeira infância, até os 6 anos, né, inicialmente, que elas começam a construir a sua identidade. É na família que elas aprendem sobre amor, sobre afeto, sobre como lidar com o sentimento de raiva que pode sentir. É dentro da família que elas aprendem a aceitar regras. Então, tudo isso é importante para a personalidade dessa criança. É um universo que deve ser processado da melhor forma possível e é os pais que conduzem. Nem sempre os pais têm essa mentalidade, né, Fernanda? Infelizmente.
Porque muitas vezes, Mara, os pais eles lidam com a criação dos filhos de maneiras diferentes, né? E muitas vezes eles têm alguns sentimentos ali, por exemplo, sentimento de medo, é um novo desafio a criação dos filhos e muitos não estão preparados. Por isso que é importante realizar o treinamento com os pais. Lá no meu consultório, a gente processa todos esses sentimentos que esses pais sentem e depois a gente cria algumas intervenções que eles podem colocar em prática dentro de casa, que vão ajudar não só a melhorar a relação que ele tem com os filhos, mas ajuda também no desenvolvimento deles, das crianças. Perfeito, gente. Um outro ponto também que eu queria abordar aqui sobre as crianças atípicas, né? Como é que é com elas? É da mesma forma? O que é que a gente observa com relação às crianças atípicas? Que muitas vezes, Mara, um pai ou a mãe acaba sobrecarregado. Por exemplo, a criança atípica, ela precisa realizar algumas terapias, Sim. ela precisa de uma atenção ali para o seu desenvolvimento ser melhor, ser mais satisfatório. E muitas vezes os pais, eles acabam terceirizando essa função para as mães. E aí a gente encontra muitas mães sobrecarregadas, fragilizadas emocionalmente. Esgotadas, né, também. Porque a sociedade, ela não prepara os pais para receber o diagnóstico de autismo. Então, é uma luta, né, quando você descobre, para processar tudo aquilo, para ajudar o seu filho naquele processo de desenvolvimento e também para lidar com todas as emoções que você sente diante de uma maternidade atípica ou uma paternidade. Então, precisam os dois estarem ali, juntos, nesse processo e não passar ou terceirizar essa função só para um. E também não terceirizar isso para a escola, né? Isso. Que é, infelizmente, não falando especificamente das crianças atípicas, mas a gente tem visto bastante relatos, né? Assim, principalmente da equipe escolar, falando que muitos pais estão colocando responsabilidade nas escolas que são dos próprios pais. Isso, porque muitas vezes os pais trabalham os dois horários. E aí, existem hoje algumas escolas que são tempo integral, Sim. Também tem isso. E aí os pais deixam as crianças lá, e aí quando chega, volto a dizer, fica cada um no seu canto. Não é assim, não pode ser assim. Os pais são fundamentais na criação dos filhos. Não é que os pais devam se dedicar exclusivamente aos filhos, mas escolher um momento ali no dia para que possa conversar, possa estabelecer alguns contatos sobre como você está se sentindo. O papai está aqui, a mamãe está aqui. Como foi o seu dia? Essa criança, ela precisa de um ambiente afetivo, de um ambiente amoroso, para que ela consiga construir a sua identidade, a sua personalidade de maneira tranquila e de maneira saudável. Família é onde a criança aprende a se relacionar, a ter limites, a desenvolver a sua personalidade? Sim, tudo. A família é o primeiro grupo social da criança. Então, ali ela vai aprender a base para quem ela vai ser no futuro. Então, a família tem um papel muito importante. Muito bem. Descobrir gostos, receber amor, carinho, afeto. Tudo isso é um papel da família, né? Isso. É um desafio, muitas vezes. Um desafio, com certeza. Desafio que nem sempre os pais estão preparados. E a gente precisa também entender como esses pais estão, essas mães, como estão as emoções, os sentimentos. Por isso que é importante o treinamento com os pais. A gente precisa pais saudáveis para que a gente consiga ter crianças com desenvolvimento saudável. A depender, assim, né, Fernanda, daquela criança, de como é que ela chega até o consultório, na sua avaliação, você acredita que muitas vezes é preciso também que os pais, eles participem mais ativamente? Sim, é importante. Muitas vezes os pais não sabem, por exemplo, às vezes os pais inconscientemente acabam cedendo algumas coisas. A criança faz, eu quero determinado presente, e aí os pais dão. Eu quero isso, e os pais dão. E aí, às vezes, chegam no meu consultório e falam assim, Fernanda, eu não entendo. Eu dou tudo que ela quer, só porque eu digo assim, olha, a mamãe não vai dar isso. Ela chora, esperneia, eu digo, mas sabe o que é que acontece? A criança, ela é muito inteligente. Ela entende que aquele comportamento que ela apresentou veio acompanhado de uma resposta. E foi uma resposta boa, é uma resposta que ela quer. Por exemplo, chorou, a mamãe acabou cedendo. Às vezes não é proposital, os pais cedem inconscientemente. Só que isso se transforma num padrão de comportamento e a gente precisa ter muito cuidado. A criança quer algo, ela não consegue, e aí ela chora, apresenta um comportamento de birra e os pais acabam cedendo. E aí, com o tempo, ela vai entendendo, o comportamento vai acompanhado da resposta, vou fazer sempre.
E quando os pais não cedem, elas fazem com uma maior intensidade, porque muitas vezes já se transformou no padrão de comportamento. E aí é um pouco prejudicial, porque se a gente não tiver cuidado, a gente não criar algumas intervenções, não colocar limites, essa criança ela acaba desenvolvendo uma baixa tolerância à frustração, ela não consegue aceitar regras, então a gente precisa tomar cuidado. Precisa acompanhar, precisa criar um ambiente amoroso, com afeto, mas também impor limites. Pois é, tá vendo? Você aí que tá pensando, né, que tem que subestimar a criança. Não tem não, viu? Muitas crianças são realmente bastante inteligentes, né? São muitas. E muitas vezes elas conduzem ali a situação sem os pais perceberem, e isso não pode acontecer. Os pais precisam estabelecer algumas regras, alguns limites, para que ela consiga interagir de maneira saudável, não só na escola, mas nos outros lugares também. Muito bem. Falar um pouquinho, né, sobre, vou deixar uma mensagem, falar um pouquinho sobre a importância da presença familiar para essas crianças. É preciso cuidar dos filhos, não podemos terceirizar essa função, é preciso acompanhar o desenvolvimento deles, estar ali sempre atento e, claro, uma coisa muito importante, se cuidar. Pais saudáveis criam filhos excelentes, então é preciso também cuidar das emoções e dos sentimentos para que possa cuidar de maneira satisfatória dos filhos e da criação deles. Perfeita essa sua colocação. Até antes da gente, né, encerrar, eu queria muito até poder falar, né? São grandes os índices de abandono físico e emocional entre as mães com crianças com deficiência, né? São, infelizmente. E muitas vezes, Mara, o que a gente observa é que essas mães, elas estão sobrecarregadas, estão fragilizadas emocionalmente nessa luta que a gente sabe que é diária, não só em ser peça-chave no desenvolvimento dos seus filhos, mas também lutar por condições melhores, para ter uma escola boa, um acompanhante, né, ali que a gente sabe que é obrigatório, mas que as escolas ainda, infelizmente, ainda têm uma certa resistência. Então, muitas vezes essas mães elas desenvolvem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Ansiedade todos nós temos. Agora, quando essa ansiedade ela vem acompanhada de sintomas físicos, aí precisa de uma avaliação e muitas vezes a gente diagnostica o transtorno de ansiedade generalizada, que pode até gerar uma depressão, caso não seja cuidado de maneira correta. Eu achei muito interessante quando você falou na sua mensagem, né, sobre essa questão dos pais saudáveis, que você reforçou, que os pais eles também precisam estar bem. E aí me veio, né, muito essa parcela da população que realmente sofre bastante. Então, ao perceber, né, que algo ali não está indo como deveria ir, é muito importante buscar ajuda, né, Fernanda? Isso, é preciso cuidar da saúde física, mas também da saúde mental. Criar um lugar onde ele possa relaxar. Os pais precisam ter um momento para descansar. Porque muitas vezes, Mara, os pais acreditam que quando tem um filho, eles são perfeitos. Sim. Eles não aceitam errar. E errar faz parte da vida, porque a vida não vem com um manual de instrução. Então, eles vão errar em algum momento e está tudo bem. E eles precisam entender isso e olhar para esse erro de uma maneira tranquila. Ah, errei, mas posso fazer diferente. Aprendi que não é dessa forma e está tudo bem. Mas a gente observa pais e mães muitas vezes cansados, exaustos. E aí é que mora o perigo. Eles precisam descansar. Tem um momento ali de lazer para descansar, para relaxar um pouco. Perfeito. Muitas vezes, né, a gente fica ali focado bastante na criança, esquece desses pais, até porque as crianças elas sentem, né, quando algo ali não está indo bem com os pais. Sentem. E muitas vezes os pais, por algum motivo, por exemplo, está muito cansado no trabalho, né, exausto, acaba não tendo muita paciência com a criança, então grita, apresenta um comportamento um pouco ignorante e isso não é legal. Por que não é? Porque essa criança acaba ficando um pouquinho ali receosa de falar com o papai, de falar com a mamãe. E a gente precisa que essa criança encontre um ambiente onde ela se sinta à vontade. Não só para verbalizar suas emoções, mas também para verbalizar os seus medos. E elas precisam se sentir acolhidas pelos seus pais. Isso, inclusive até nas relações conjugais, né? Sim. Eles acabam sentindo bastante também, né? Quando acaba ali ultrapassando alguns limites que não são tão aceitáveis perante as crianças, né? Sim, muitas vezes também o que acontece? Os pais ali brigam na frente dos filhos, discutem. Gente, isso é muito prejudicial, porque a gente observa que essas crianças, elas às vezes reproduzem esse comportamento na escola.
E aí, quando a gente vai conversar, vai entender um pouco da dinâmica familiar, a gente entende que o casamento dos pais tem alguns problemas e que acabam passando. As crianças começam a absorver essa energia ali entre eles, que não é muito boa. Por exemplo, pais que brigam com frequências, pais que discutem. Então, a criança não só presencia, como ela também coloca em prática na escola o que ela vê em casa. Replica aqueles comportamentos, Isso. né? Isso é muito prejudicial. Volto a dizer, crianças precisam encontrar um ambiente familiar, onde elas se sintam acolhidas, um ambiente familiar harmonioso, feliz e saudável. Não é um ambiente familiar, né? Perfeito. Isso, que não é às vezes a gente perfeito. acaba confundindo, né? Sim. Não é isso, Não né? é isso. Mas é um ambiente familiar estruturado, com rotinas perfeito. estruturadas, com regras claras ali, para que essa criança consiga se desenvolver. A gente precisa que elas também comecem a lidar com regras. Às vezes os pais e as mães têm uma certa dificuldade em impor limites, mas é importante. Olha aí, ó, tá vendo, gente? Dicas essenciais para vocês. Por favor, se cuidem e, consequentemente, cuidem de suas crianças, né, Fernanda? De maneira saudável. Boa, muito bem. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Adorei nosso Mara. papo. Mais uma vez, sempre bom demais tê-la aqui junto com a gente. Muito obrigada. Contatos e redes sociais, por favor, fique à vontade. O meu Instagram é o Psicologia com 2 letras A por amor. Me sigam, acompanhem o meu trabalho e qualquer dúvida eu estou à disposição. Psicologia A por Amor, corre lá no Instagram. Lá você vai encontrar todos os contatos, tirar dúvidas e também conferir os conteúdos da Fernanda. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Adorei. Bom dia. Bom Obrigada. dia. Você que está aqui, olha, ligadinho com a gente, não sai daí não. Daqui a pouco a gente tem o nosso último bloco. Volto já já.